Olá pessoal, meu nome é Marcos Nunes, esse é o canal É Seu por Direito e essa semana nós vamos falar sobre o assédio moral no mundo do trabalho. Põe a vinheta aí! É seu por direito. O assédio moral sempre existiu. Na verdade, ele nasceu junto com o trabalho. Agora, por que se fala tanto? Ele aumentou ou não? Bom, hoje nós temos uma evidência maior do assédio moral porque se inverteu a ordem e ao invés da valorização do ser humano, cada dia que se passa há uma tendência mundial na sua desvalorização, no egocentrismo, no egoísmo e na manutenção da superioridade hierárquica no mundo do trabalho. No mundo que nós vivemos hoje, o crescente perigo do desemprego, o egoísmo, funcionam como uma verdadeira incubadora para o assédio moral. Em um ambiente de trabalho em que muitas vezes os xingamentos, as humilhações, os constrangimentos, as perseguições se fundem num panelão enorme que transforma um ambiente num verdadeiro psicoterror ao trabalhador. Embora o Brasil não tenha uma lei específica que trate sobre o assédio moral, a Constituição Federal e o Código Civil prevêem de maneira clara que aqueles que sofrem dano, mesmo que exclusivamente moral, têm direito a uma reparação daqueles que causaram. Quando a Justiça do Trabalho constata que houve o assédio moral, existem vários caminhos para ser perseguidos. Um deles é a reintegração do trabalhador no emprego. Uma outra condição seria como se o empregado, o trabalhador, dissesse para o empregador que ele tomou ali uma justa causa. Ou seja, ele recebe todos os seus direitos trabalhistas, como férias, 13º, multa do fundo de garantia, e o trabalhador não é penalizado, mas sim o empregador, porque quem cometeu a falta foi a empresa, não o empregado. Outra possibilidade ainda é que o agressor seja punido diretamente na Justiça do Trabalho. Há um outro avanço extremamente significativo, que é que em alguns casos, quando o assédio moral progride para uma doença e a pessoa, em razão daquele assédio, acaba sofrendo com uma depressão ou algo do tipo, os tribunais já têm reconhecido que essa doença, sequela do assédio, deve ser caracterizada como acidente de trabalho, por equiparação, como está na lei. E por conta disso, garante ao empregado outros direitos que são relativos a um acidente, como por exemplo o depósito do fundo de garantia no momento do afastamento, bem como a possibilidade da concessão do benefício denominado auxílio acidente, caso reste ainda algum tipo de incapacidade posterior à constatação dessa doença profissional. O assunto é sério, porque o assédio moral pode ferir o trabalhador, tanto física quanto na sua condição psíquica. E o Ministério do Trabalho e Emprego trouxe ali, preparou uma definição, inclusive com alguns exemplos, que constam no seu site. E aí a descrição toda estará completa no nosso texto explicativo do vídeo e também o link, caso você queira consultar. Embora o Ministério do Trabalho e Emprego traga essa definição no site, como eu acabei de dizer, nós percebemos que há uma falta de interesse do Congresso Nacional em produzir leis que protejam os trabalhadores, mesmo sabendo da existência do assédio moral. Essas leis poderiam viabilizar que o Judiciário, de uma forma mais efetiva, fizesse essa proteção aos trabalhadores. Embora não haja estudo no Brasil, pelo menos nós não encontramos nenhum, na França existe um estudo que faz a relação entre os suicídios e o assédio moral. O Brasil está muito longe disso, embora reconheça que o assédio moral exista e que o assédio moral cause danos, muitas vezes irreparáveis. O Congresso Nacional tem uma dívida com os trabalhadores, porque coloca ali a vítima em uma situação muito fragilizada no momento de defender os seus direitos perante a justiça. Porque é ela que tem que produzir a prova do assédio. E muitas vezes, em razão do seu estado psicoemocional,
ela tem uma dificuldade enorme, absurda, de poder preparar ou juntar as provas para levar ao judiciário. O assédio moral, ele busca tornar o trabalhador uma pessoa inferior. Então, ele traz uma forte humilhação e coloca esse terror psicológico que leva muitas vezes à depressão. E ele pode acontecer de duas formas diferentes, seja da forma verbal ou da forma não verbal. A forma verbal, a constatação, muitas vezes, ela é mais simples, porque é uma constatação direta. Quando verbalmente um tenta humilhar o outro, e não precisa nem ser o superior hierárquico, pode ser inclusive um colega de trabalho, que de forma vexatória trata o seu semelhante, né? A forma não verbal era caracterizada por fofocas, né? Piadas, e ela é uma das mais cruéis, porque normalmente o sujeito agressor ou a sujeita agressora, para se defender, ele costuma dizer o seguinte: ah, era só uma piada, ah, era só brincadeira, mas no fundo, na verdade, tinha um objetivo claro de causar a humilhação e tornar o outro inferior. Por isso, se você é vítima de assédio moral, constitua um advogado. É seu por direito obter a reparação desse dano que lhe foi causado. E se você for testemunha, tiver presenciado que algum colega seu tenha passado ou esteja passando por algo semelhante, tire o medo de lado. Ajude, seja solidário ao seu amigo, porque amanhã você pode ser a vítima. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e deixe seu comentário. Semana que vem falaremos sobre a terceirização. Ela é possível ou não? Como é que será que o STF vai se posicionar?